A viagem do Pátria. Portugal, Macau, em 1924. Foi há 100 anos que 3 portugueses voaram pela primeira vez entre Portugal e Macau, numa altura em que a audácia humana testava continuamente os limites de uma aeronáutica nascente. A viagem transcontinental de Brito Pais, Sarmento de Beiros e Manuel Gouveia, apoiada e seguida atentamente pelos portugueses, deixou uma marca na história da aviação. Aqui contamos como tudo se passou. O podcast A Viagem do Pátria é uma produção conjunta da Força Aérea Portuguesa e da Universidade do Porto. 12º episódio. De Rangoon a Macau. A última etapa. Contra o prognóstico dos aviadores McLaren e Plenderleith, que achavam impossível atravessar as montanhas de Arakan naquela época do ano, Brito Pais e Sarmento de Beiros fizeram a travessia num avião de cabine aberta. Cruzaram as montanhas geladas da Birmânia, a 4.000 km de altitude, sem máscaras de oxigênio e sem roupa apropriada. Também não havia viva alma que os socorresse em caso de avaria, isto, claro, se conseguissem aterrar naquele terreno inóspito. Não admira, pois, que à chegada a Rangoon seguissem de imediato para o hotel, de tão cansados que estavam. Nos dias seguintes, o nevoeiro e a chuva impediram-nos de continuar a viagem. O Pátria 2 só descolou de Rangoon no dia 9 de junho, pelas 8h40 da manhã, rumo a Bangkok, onde aterrou perto das 14 horas. Este foi um voo cheio de dificuldades. Tinham percorrido 680 km a uma velocidade média de 129 km/h. O mau tempo acompanhou-os até atingirem a passagem mais alta da cordilheira de Tinasarin, mas manteve-se regular até Bangkok. Esta cordilheira marcou o momento em que o Pátria 2 atingiu a altitude de 4.500 metros, facto que ficou registado como um dos mais emblemáticos da primeira viagem aérea Portugal-Macau. 2 dias depois, perto das 7 da manhã, Brito Pais e Sarmento de Beiros descolaram de Bangkok rumo a Ubon, no extremo leste da Tailândia. Um salto de 550 km que percorreram em 3 horas e 5 minutos, a uma velocidade média de 177 km/h e uma altitude máxima de apenas 600 metros. As nuvens e os chuviscos foram uma presença constante, dificultando a visibilidade e aumentando o risco da viagem. A 12 de junho, ou seja, no dia seguinte ao da chegada a Ubon, os aviadores seguiram para Hanoi, que era a capital da Indochina francesa, formada pelos territórios que hoje são o Laos, o Camboja e o Vietnã. Partiram pouco antes das 7 horas para enfrentar os 780 km que os separavam de Hanoi. Foi um voo que durou quase 6 horas. De início rumaram para norte, orientando-se pelo curso do rio Mekong. Tentaram reconhecer as povoações que conseguiam ver através das nuvens que se vão adensando. A partir de Tak Hek, hoje cidade do Laos, na fronteira com a Tailândia, voaram para nordeste, sem conseguirem ver o solo. Atingem finalmente o mar da China Meridional, em Ha Tinh, cidade costeira do Vietnã, a cerca de 350 km de Hanoi. Aqui, a visibilidade melhorou. Seguem a costa até ao delta do Rio Vermelho e, quando chegam à povoação de Haiphong, rumam para o interior. Durante os últimos 100 km, a névoa força-os a voar junto ao solo
dificultando a orientação através dos meandros do delta. Finalmente, conseguem aterrar no campo de aviação de Bach Mai, em Hanoi, pelas 12h45, com a pista completamente encharcada pela chuva. Durante este trajeto, o avião conseguiu atingir os 2.600 metros de altitude com uma velocidade média de apenas 136 km/h. Um tempo extraordinário, se tivermos em conta que durante toda a viagem as condições climatéricas foram bastante desfavoráveis ao aparelho. Os aviadores passam 5 dias em Hanoi, durante os quais o tempo se mantém instável. São, entretanto, condecorados pelo residente francês em Hanoi com a Ordem do Camboja, já que a França estabelecia o seu domínio colonial através de um protetorado que abrangia diversas regiões da Indochina. A cidade tinha sofrido profundas transformações com a presença francesa. As largas avenidas, parques e grandes edifícios de arquitetura ocidental das novas áreas contrastavam com a zona antiga da cidade, de povoamento denso e vielas tortuosas. Mas Sarmento de Beires dirige a sua narrativa para outros motivos de interesse. Os aviadores visitam 2 casas de ópio, a primeira de categoria discutível e que acumulava as funções de bordel. Aí são apresentados a um oficial francês que muito naturalmente se levanta da cama onde fumava o seu cachimbo para os cumprimentar. A segunda casa de ópio, já fora da cidade, era reservada à elite e o refinado ambiente cativa Beires, que elogia o seu recolhimento de ermitério que os envolve no indefinível manto de torpor e alheamento da realidade. Sarmento de Beires voltará a Hanoi passados 5 anos em circunstâncias muito diferentes, pois aceitará o cargo de conselheiro técnico da aviação do general Liu Qiang, um dos senhores da guerra que exerciam domínio regional após a desagregação do Império Chinês. Se bem que Sichuan, a região chinesa sob controle de Liu Xiang, tivesse a sua capital a uma distância de mais de 1000 km de Hanoi, foi nesta cidade que Sarmento de Beires residiu durante o ano de 1929. A viagem só foi retomada a 17 de junho. A estação das chuvas estava já a dificultar e muito a tarefa dos aviadores portugueses. A pista de Bach Mai, alagada e com o piso em muito mau estado, tinha-se tornado perigosa para permitir a descolagem do avião cheio de combustível. Assim, o Pátria foi aliviado da carga desnecessária e levantou o voo com apenas 100 litros de gasolina. Dirigem-se, então, para a pista de Tong, perto da cidade de Songtai, a cerca de 40 km de Hanoi. É desta pista que, a 20 de junho, pelas 10 da manhã, se retoma a viagem aérea Portugal-Macau para a etapa final. Tinham ainda que vencer os mais de 1000 quilómetros que os separavam da colónia portuguesa. O tempo estava excelente e os aviadores dirigem-se de volta para Haiphong, na costa do Golfo de Tonkin, onde dias antes tinham infletido para Hanoi, subindo o delta do Rio Vermelho. Aqui chegados, acompanham a costa, sobrevoando já território chinês. Mas o bom tempo não duraria. A trovoada aproxima-se e, a partir de Yangjiang, ainda a mais de 150 km de Macau, o Pátria navega entre relâmpagos, turbilhões de vento e chuva torrencial. Mas ouçamos então as palavras dos protagonistas.
Os últimos momentos desta epopeia aeronáutica narrou os Brito Pais. Assim, já depois da nossa triunfal chegada a Macau, numa carta quase desconhecida assinada por nós três e de lá remetida para o Major Cífica Duarte, que aguardava no quartel da Amadora as notícias de que Portugal inteiro ansiava receber. Enfim, de Lisboa a Macau em avião fez-se. Chegámos no dia 20 de junho, não a Macau, mas a Sum Sum, a noroeste de Macau. O tempo que tivemos foi o pior que se possa imaginar. A cerca de 150 km de Macau entramos numa região de nuvens e trovoada. Caríssimo Major, a prudência mandava aterrar ou fazer meia volta, mas não o podíamos fazer. Embaixo, a região estava povoada por piratas chineses. O avião correra até aí com uma média de 180 km/h, ajudado por um vento à popa de cerca de 50 km. Voltar para trás era arriscado por falta de gasolina, pois o campo mais próximo ficava já a cerca de 400 km à retaguarda. Avançou-se, pois. Os pontos de passagem eram dificilmente assinalados. O avião aumentava a velocidade por entre nuvens que mudavam continuamente de forma e cor, trovoadas por toda a parte. Um pouco antes de as enfrentarmos, o gerador queimou-se e ficámos sem possibilidade de recarregar a bateria do aparelho, talvez com autonomia para mais de 2 horas de carga elétrica, isto se a bateria, essa mesmo, se não esgotasse antes do tempo previsto, no meio destas nuvens intensas carregadas de energia. A viagem, essa, corria então com os sobressaltos que se imaginam entre 8.000 e os 10.000 pés. Sempre que tentávamos descer, fortíssimos aguaceiros impediam-nos de ver o que se passava diante de nós, como se nos quisessem provar que sob as nuvens está a eternidade. Às 14 horas, em consequência de termos observado alguns pontos que julgamos identificar, próximos de Macau, descemos num poço de nuvens por entre aguaceiros que nos cegaram para descobrir afinal a terra envolta por chuvas e trovoadas. Apesar das dificuldades, reconhecemos que Macau era ali mesmo e tentamos demandar à terra sob chuva forte. Montes. Sempre montes sem lhes ver os cumes a 100 metros. Impossibilitavam-nos a aterragem. Do mar, sem saber se as bússolas governavam no meio da tempestade, tentamos reconhecer o campo de aterragem ou a cidade, mas foi completamente impossível. Teimar por mais tempo em procurar um lugar para pousar o Pátria 2 era loucura que nos punha o objetivo em risco catastrófico. Sem mar aberta que nos facultasse a visão, sem um cume descoberto, limitava-nos a voar por entre a chuva e tudo o que víamos pela frente se coava por entre o temporal. Macau era ali mesmo, mas era preciso seguir. Subimos a 6.000 pés e enfiamos num pequeno corredor para noroeste, tentando seguir ou o rio ou o caminho de ferro Hong Kong Cantão, para demandar esta cidade na esperança de por lá estar mais claro. Às 15 horas, por entre uma abertura de nuvens de cor de chumbo, descortinámos a linha do caminho de ferro. Descemos e tentamos avançar para Cantão por entre montes, com os cumos perdidos nas nuvens e arrozais alagados em baixo. Avançamos desesperadamente por entre as gargantas do terreno. O motor do aparelho baixara drasticamente regime e não superava agora as 1.200 rotações por minuto. Era a carga de bateria que se estendia cada vez mais, pouco a pouco. Havia já 1 hora e 35 minutos que o gerador se queimara e o avião já ia perdendo potência e altitude, implacavelmente. Era preciso aterrar onde nos fosse possível fazer. Escolheu-se uma nesga plana de terreno que nos ficara já atrás e que depois identificámos como sendo um pequeno cemitério chinês. O Beiros lá conseguiu o milagre de voltar o avião e aterrar. Durante essa manobra de emergência, partiu-se-nos o trem de aterragem e hélice, avarias que seriam agravadas mais tarde pelo facto de os mirontes chineses, e não só, terem saltado para cima do aparelho para satisfazer a curiosidade que ali lhes punha ao alcance de tão inesperado bicho, partindo-se então muitas nervuras das asas. O encontro com as autoridades locais foi demorado, por ser preciso rever o avião, mas a minha decisão foi simples, dei a ordem para o encaixotar. Em Macau, soubemos nós depois, ouvir-o passar o avião à hora assinalada e há mesmo quem afirme ter-nos visto passar. Está assim terminada esta primeira viagem aérea Portugal-Macau, meu caro Major. Se não, como queríamos, ao menos como pôde ser. Contra a fúria dos elementos nada podemos. Desde a Caiab que a viagem tem sido particularmente difícil. Em Rangoon, aterrou-se debaixo de água. Para chegar a Hanoi foi preciso voar 100 km a 20 metros de altura sobre o Rio Vermelho e aterrar debaixo de água. Sobre Macau, basta dizer-lhe que, não obstante as voltas para fugir às trovoadas, as descidas e subidas em busca do local de pouso, o avião percorreu 220 km em 55 minutos, no meio de um verdadeiro tufão enfurecido. Quer os macaenses que entramos aqui de avião. Tentaremos comprar um que eles pagam. Espero estar de graça a Portugal dentro de 10 dias. O dinheiro já nos chegou. O maior abraço de todos. Seus António Brito Pais, José Beiros. PS. Tenho uma entorse no pulso direito, por isso mal posso escrever. Desculpe, ossos do ofício. O que mais me chateia agora é o chamarem-me Major. Sem ofensa, meu caro amigo, mas só agora que me chamam Major estou convencido de que fizemos uma brutalidade. Seu Brito Pais. Depois da aterragem forçada,
os aviadores são acolhidos pela colónia portuguesa de Kowloon, na zona continental de Hong Kong, passam a noite nas instalações do Clube de Recreio e na manhã do dia seguinte, a 21 de junho, a lancha canhoneira Macau entra no porto de Hong Kong à procura dos aviadores. À tarde, chega outra embarcação portuguesa, chamada Pátria, que os levará mais tarde para Macau. Os dias seguintes são passados a desmontar o avião e, entretanto, Manuel Gouveia reúne-se aos seus companheiros. Mesmo a tarefa de desmontar o avião não decorreu sem percalços, já que o território onde o Pátria 2 tinha aterrado tinha sido recentemente reconquistado pelo exército do nacionalista Sun Yat-sen às forças do federalista Chen Jiaoming. Os aviadores foram, por isso, forçados a deslocar-se ao quartel-general das forças nacionalistas de Sun Yat-sen, onde o general, depois de perceber que os aviadores não tinham qualquer ligação com as forças rivais, deu autorização para que os trabalhos de desmontagem prosseguissem. Desembarcam em Macau, a 25 de junho, onde são recebidos em festa. Ao contrário do que se prometia na carta a Cífica Duarte, seriam necessários mais de 10 dias para regressarem a Portugal. Após a despedida de Macau, visitarão ainda Cantão e depois Hong Kong, onde voltam a ser homenageados pela colónia portuguesa. Depois será Xangai e Tóquio, para atravessarem o Pacífico e chegarem à costa oeste dos Estados Unidos. Aí foram aclamados pelas comunidades portuguesas em Seattle, São Francisco, Oakland, São José e Sacramento. Depois partem ainda para Boston e, finalmente, visitam Nova York, Newark e Jersey City, na costa leste. Embarcam para a Inglaterra a 28 de agosto e a 7 de setembro largam de Southampton no paquete Arlanza, que os traria de regresso a Lisboa. A bordo, alguns portugueses comunicam-nos e fazem correr entre os passageiros o programa dos festejos que deviam ter lugar à nossa chegada a Portugal. Pelo meio-dia de 9, entramos a Barra do Teixo sobre um aguaceiro e a cidade que deixáramos, risonha de sol nessa tarde distante de 2 de abril, apareceu-nos bocejando sobre a luz triste de um dia de chuva. Debruçados na amorada, fardados, e calculando que o mau tempo tivesse impedido o cortejo fluvial anunciado, o aspecto normal do rio e da cidade surpreende. Muitos passageiros, a quem aquela indiferença parece intencional, olham-nos quase com ironia e impelam-nos, dentro de um pouco, a descer aos boliches para envergar os nossos discretos fatos à paisana. O navio lança ferro. A receber-nos aparece o Sr. José Valério da Booth Line. Em Lisboa ninguém sabe, esclarece. Eu próprio só tive conhecimento por acaso. Mas então não recebeu nenhum telegrama de Londres? Não, eu soube por um rádio da Arlanza, que foi interceptado. A chuva impertinente de Lisboa recorda-nos a aterragem na China. O nosso desembarque é quase clandestino, parecemos conspiradores. O auxílio previdencial de José Valério facilitava-nos extraordinariamente a faina difícil das formalidades da alfândega, onde, pela primeira vez desde que partíramos, só por favor as nossas bagagens não foram vasculhadas. E isto, apesar dos passaportes diplomáticos que apresentámos. Perante esta calorosa recepção, Brito Paes comentava-nos sorrindo. Ótimo, ótimo. Assim sempre poderemos dizer que entramos em Portugal como saímos. O telegrama que tinha sido enviado de Londres ficou encalhado durante 2 dias na secretária de um ministro e ninguém os tinha vindo receber. Mesmo assim, quando se soube, em Lisboa, que Brito Paes, Sarmento de Beiras e Manuel Gouveia tinham regressado a Portugal, foram ovacionados vibrantemente por todo o país. A capital consagrou-lhes então uma imponente parada militar e foram condecorados pelo Presidente da República, Manuel Teixeira Gomes. Depois, foi a vez da cidade do Porto os receber, no Teatro Sá da Bandeira, com palavras de Leonardo Coimbra. Esta foi uma visita impressionante. As lágrimas de alegria que brilhavam em milhares de olhos portugueses misturaram-se com a onda de flores e ovações lançadas sobre os nossos aviadores. Assim se traduziu o júbilo
que Portugal sentia pelo triunfo do Pátria e da aviação portuguesa. Depois, tudo seguiu o seu caminho. E as vidas destes 3 protagonistas da primeira viagem aérea Portugal-Macau também. António Brito Paes não voltaria a fazer parte da tripulação de qualquer das viagens aéreas seguintes, levadas a cabo pelos seus companheiros da história jornada aérea a Macau, ou mesmo as que foram protagonizadas por outros aviadores. 5 anos envolvidos, em 1929, ainda acalentava o projeto de uma viagem de circunnavegação aérea, chegando então a adquirir, à sua custa, um avião Farman 191, o Pátria 3, o protótipo derivado do Farman 190, então ao serviço na linha aérea França-Madagascar, mas, por vários motivos, o seu projeto gorou-se. Morreu prematuramente, aos 50 anos, no dia 22 de fevereiro de 1934, perto do Algueirão, na sequência da colisão de 2 aviões Morane de instrução, um dos quais pilotava, deixando a quantos com ele lideraram a imagem de um homem bom, vertical, idealista e tenaz, mas sempre generoso. Sarmento de Beiros prosseguiria a sua meteórica carreira de piloto aviador durante os anos imediatos da primeira viagem aérea Portugal-Macau. Em 1927 comandou e pilotou a primeira travessia aérea noturna do Atlântico Sul. Proeza bem-sucedida, realizada em conjunto com o mecânico Manuel Gouveia e com o navegador Jorge de Castilho, e na qual comprovaram e ampliaram os conhecimentos demonstrados por Sacadura Cabral e Gago Coutinho durante a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, realizada em 1922. Incompatibilizado com a situação política resultante do golpe de Estado de 28 de maio de 1926, Sarmento de Beiros tornou a partir então atitudes contrárias ao procedimento do poder, conduta que lhe valeu a prisão, a clandestinidade e a longos anos de degredo. Amnistiado, regressaria a Portugal em 1951, fixando-se então na zona do Porto, de onde prosseguiu a manifestação dos seus ideais políticos, de maneira nem sempre discreta, posto que poucos foram os seus artigos publicados de imprensa diária da época que não conheceram o lápis vermelho da censura. Cavalheiro e aviador, assim se manteve até ao fim da vida, defendendo os seus ideais. Morreu em junho de 1974, vítima de doença prolongada, no mesmo ano em que se comemorava na Amadora o 50º da primeira viagem aérea Portugal-Macau. Manuel Gouveia tornar-se-ia, depois da primeira viagem aérea em Portugal-Macau, numa das figuras de proa da aviação portuguesa. Os seus conhecimentos de mecânica aeronáutica eram acatados com respeito por todos os aviadores portugueses e até os fabricantes franceses lhe pediram opinião sobre os produtos aeronáuticos novos que então fabricavam. A sua participação na primeira travessia aérea noturna do Atlântico Sul, em 1927, sublimou o seu importante papel na aviação portuguesa e permitiu-lhe se ingrar na carreira militar e profissional que abraçara. Com uma vida plena de sucesso e reconhecimento, Manuel Gouveia mereceu o elogio de Gago Coutinho no momento em que se jubilou na carreira que abraçara na juventude. Posteriormente, Gouveia daria o seu contributo à aviação comercial. Morreu aos 76 anos de idade, em dezembro de 1966, vítima de inglório atropelamento na antiga avenida do aeroporto em Lisboa, via que, ironicamente, hoje exibe o nome de um dos seus grandes admiradores, Gago Coutinho.